Eu não estava esperando que a história de um robô que cuida de um ganso órfão pudesse me emocionar. Ross é um robô que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos e até adotando um filhotinho de ganso órfão. Eu acho impressionante, assim, eu achei impressionante como tudo dentro desse filme da DreamWorks funciona. Existe uma preocupação de que tudo ali dê certo. Então, desde o começo, você consegue perceber que o filme ele constrói não só, né, a narrativa dele, né, aquela narrativa famosa de roteiro dos 3 atos, mas como ele se preocupa em construir personagem por personagem as suas personalidades, né, e como o roteiro usa isso como parte importantíssima da história, né, e não faz isso só com os personagens principais, né, que seria a Rosa, a robô, o filhotinho de ganso e a raposa, né, que são o núcleo duro do filme, né, são os 3 personagens principais. Claro que eles são muito bem desenvolvidos ali, porque eles têm mais tempo de tela, mas todos os outros personagens em volta, que é quase que a ilha inteira, então você tem várias espécies ali de animais interagindo, cada um ali, o roteiro se preocupa em criar uma personalidade própria para cada animal que participa ali, ou família de animais, ou grupo de animais, e todas as personalidades durante a história e no desfecho da história contribuem literalmente para a narrativa. Isso é muito legal, assim, e é muito difícil de fazer. Eu acho que essa história, ela funciona, essa animação do DreamWorks funciona muito justamente por conta disso, né? Desse cuidado do roteiro, de colocar cada personagem na sua função, né? Para fazer a história andar, mas principalmente de você criar um carisma para cada um deles e usar isso até para a resolução, né, dos conflitos que o roteiro propõe. Isso eu acho que é o maior, assim, é o maior prêmio, assim, desse longa de animação, Wild Robot, que não só brinca, né, com os personagens, mas cria, né, na gente aquela vontade, né, de torcer para todos eles, assim, então cria empatia. E essa é uma função importante, né, dentro de um roteiro de animação, né? Se você não cria empatia com os personagens, a história fica complicada de andar. Assim, o que eu acho legal de animação é que você consegue extrapolar alguns conceitos dentro da história, né? Porque a animação ela não tem a obrigatoriedade de ser 100% real, né? É um estilo que brinca muito com o lúdico. Então você cria oportunidades dentro do roteiro que de repente num filme live action, né, num filme que tem uma outra proposta de contar uma história, não consegue. E a animação ela tem um pouco dessa liberdade, aliás tem bastante liberdade de trabalhar com esse lúdico. Então dentro de um roteiro, eu acho que os roteiros de animação eles tendem a ser menos engessados, justamente por conta disso, porque você tem uma liberdade maior de poder brincar com alguns conceitos, né? E isso ajuda demais na hora de você contar uma história, né? Você precisa pensar menos, né? Você precisa ser menos lógico, talvez, assim, porque você está criando uma realidade completamente nova ali, que não é necessariamente a realidade que a gente vive ou próximo disso, né? Eu acho que claro, né? Vão ter reflexos ali do que a gente passa, porque senão não seria verossímil, mas ela te permite, né? O roteiro te permite brincar com um monte de conceitos que talvez um filme live action não conseguiria. Outra solução muito bacana que eu achei, assim, é o fato de como que ela se comunica com os animais, né? Porque normalmente a solução mais fácil seria os animais já falarem, né? E tá tudo bem isso em animação, não tem problema. A gente já parte, né, do pressuposto de que a animação tem essa liberdade, né? Já vimos um monte
né, delas que fazem isso. Mas aqui o roteiro ele argumenta que ela aprende a linguagem dos animais, né, a robô. Para ela se comunicar com os animais, ela se esforça para aprender a rotina deles e entender a linguagem deles. Então ela se comunica de acordo com a linguagem deles, né? E ela vai sendo introduzida nesse universo aos poucos, né? Ela segue muito aquela... Acho que o roteiro usa muito dentro da personalidade dela aquele conceito da tábula rasa, né? Que é o papel em branco. Ela é um papel completamente em branco que vai sendo preenchido aos poucos, e cada conhecimento novo que ela adquire não só contribui para a sobrevivência dela e ela ajudar os animais, como contribui para o roteiro andar, para a gente poder entender ali o que está acontecendo. Essa é uma solução muito legal, assim, né? De ela ir aprendendo como que os animais comunicam e ela se comunicar de acordo com os animais, né? Essa justificativa para falar que os animais falam é muito legal, é muito bonita, é muito bem utilizada no filme. Que é outra coisa também que eu acho que a DreamWorks foi muito corajosa, que é fazer uma animação que não necessariamente é só para crianças, mas também não é necessariamente só para adultos. Ela funciona para os dois públicos de uma maneira muito redonda e com o mérito de que o roteiro não é infantilizado, sabe? Não tem aquela premissa de que a animação tem que ter um lado muito infantil, senão a criança não vai entender, né? Ela não se preocupa com isso, ela não infantiliza nenhum dos conceitos. Isso é muito bom porque cai dentro de uma perspectiva, né, de roteiro que é não explicar muitas coisas, não tratar o espectador como burro. Inclusive as crianças, né? Criança é criança, criança não é burra, né? Não é porque ela é criança que ela não consegue raciocinar e que ela não consegue entender os conceitos. Filme muito bonitinho. Se você não se emocionar, provavelmente você morreu por dentro. E com certeza aí é um dos melhores filmes de 2024. Se você tiver a oportunidade de ir lá assistir, vai. Eu tenho certeza que você vai gostar muito.